L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, vamos lá. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo. E está no ar o nosso... Cara, nem sei qual é esse episódio. Eu chutaria o 20º. É isso, produção. Vou conferir aqui, hein? Tudo em tempo real, tudo muito real aqui. Só tem realidade aqui, nada além da realidade. Dá para sentir a textura da realidade pelo som da minha voz, né? Tudo muito real. O episódio número 20. Que doideira. Então, sem mais delongas, a gente está chegando no final do período, né, da UFES. Eu dou aula na Universidade do Espírito Santo, até segunda ordem, né, até acabar meu contrato, que provavelmente acaba em breve. Né, mas é isso, a gente está no final do período, né? A gente está vivendo num tempo paralelo, porque agora a gente está terminando 2020/2, sendo que a gente já está em abril, né? Já passou a Páscoa. Já temos outro excelente feriado semana que vem, que é Tiradentes. Mas eu gosto dos dentistas, gosto do feriado proclamado por odontologia, eu gosto muito. Mas o semestre está acabando, tá na hora de corrigir prova, fazer seminário, a parte que ninguém suporta, assim. Na verdade, nada tá no lugar, né? E a gente continua trabalhando muito doido, muito malucadamente. É a prova do sucesso, né? Do modo de produção que a gente existe. Tudo colapsando, cada pessoa tendo uma crise de pânico por semana, pelo menos, né? Eu estava até comentando com um amigo meu agora, que a gente tem que colocar no planner, né? No plannerzinho, bem organizado, o horário do surto, o horário da posição fetal, que com certeza vem. Pelo menos 2, 3 por semana, assim. Não vamos perder nossos appointments, não vamos perder nossos compromissos só por causa de colapsos nervosos, né? Pelo amor de Deus. Então, abra na sua agenda aí pelo menos 2, 3. Bons horários, talvez turnos, assim, para ficar em posição fetal, para chorar, para quebrar alguma coisa, para se desorientar, para ter aquela coisa boa, né? Partir para uma dissociaçãozinha leve, né? Fundamental. Bom, sem mais delongas, eu vou colocar aqui o famoso despertador, né? Corrigir prova me deixa de mau humor, assim, ainda mais que não temos tretosa aí. Enfim, nunca gostei. A gente vai colocar o despertador, e eu tô atrasado também, né? Então eu talvez esteja um pouco mais sério até do que o comum, assim. Não que seja muito engraçado quando não tô sério, mas talvez é uma secura da voz, né? Uma coisa mais direta, assim, por assim dizer. Direto ao ponto, com a textura da realidade, despertador colocado, 20 minutinhos. A gente está na página 45, vamos lá. Máquinas de leitura, venham comigo. Essa outra máquina de leitura que vos fala. 1.4.4, uma única e mesma produção social e desejante. Então, tá. Não há, de um lado, uma produção social de realidade e, de outro, uma produção desejante de fantasma. Entre essas duas produções, apenas se estabeleceriam liames secundários de introjeção e de projeção, como se as práticas sociais se duplicassem em práticas mentais interiorizadas, ou então como se as práticas mentais se projetassem nos sistemas sociais, em que nunca chegassem a penetrar uma nas outras. Aqui a gente tem falado disso, né? Não tem como falar do Antiédipo, tu tá ficando meio cansado, confesso. Mas eu acho a leitura boa, né? Mas cansa um pouco essa repetição do tema sem uma certa conversação. Mas um diálogo com a psicanálise, um diálogo crítico com a psicanálise, quando vai pensar a realidade psíquica parada da realidade social, né? Como se a realidade psíquica fosse de alguma forma independente, mais que independente, representativa de um conjunto da realidade social, né? E aí acho que eles estão falando desse jogo.
de que a realidade psíquica não consegue apreender o social não na sua essência, né, mas na sua realidade. É sempre uma dimensão fantasmática, ou seja, representativa do social, como se a gente imaginasse as coisas, né, e isso traz um caráter de conservadorismo e conformidade, assim, à psicanálise, né, e eles estão falando que é tudo a mesma coisa, né? Não existe essa distinção. Enquanto nos contentarmos em pôr o dinheiro, o ouro, o capital e o triângulo capitalista em paralelo com a libido, o ânus, o falo e o triângulo familiar, dedicamo-nos a um agradável passatempo, mas os mecanismos do dinheiro continuam totalmente indiferentes às projeções anais daqueles que o manejam. Né? Só a título de curiosidade, né, a fase anal em Freud, e por conseguinte, para a psicanálise tem a ver com o período da nossa infância que nós, de alguma maneira, sociedades, entre muitas aspas, civilizadas, aprendemos a reter as fezes, né? Acontece entre os 2, 6, 7 anos. E aí acontece uma dimensão de controle, né, maior sobre a realidade, tanto a nossa própria realidade quanto a realidade de fora. Controle esfincteriano, famoso, importantíssimo. E é uma fase atrelada ao desenvolvimento dos efeitos psíquicos, as formações reativas de avareza, de pão-duragem, de negociação intensa, né, da grana. Então essa aqui é a sacadinha aqui. Que o dinheiro corre independente do desenvolvimento anal de quem o maneja, né? Tipo, não é uma coisa paralela, assim. O dinheiro produz realidade. Produz realidade, sem ter que colocar produz realidade psíquica, né? O paralelismo, continua, Marx Freud permanece totalmente estéril e indiferente enquanto puserem em cena termos que só se interiorizam e se projetam uns nos outros sem deixarem de ser mutuamente estranhos, como na famosa equação, dinheiro igual a merda. Aí, tá valendo. Valeu o toque anterior. Na verdade, a produção social é unicamente a própria produção desejante em condições determinadas. Então aqui está até em itálico para facilitar a sua citação aí de Deleuze e Guattari na hora que você precisar, vou até repetir. Na verdade, a produção social é unicamente a própria produção desejante em condições determinadas. Então, produção social equivale à produção desejante de alguma maneira. Dizemos que o campo social é imediatamente percorrido pelo desejo, que é o seu produto historicamente determinado. Olha que bonito, né? O desejo é o produto histórico... Opa, perdi. É o produto historicamente determinado, né? Do campo social. O desejo é o produto historicamente determinado do campo social. Bonita essa frase. E que a libido não tem necessidade de mediação ou sublimação alguma, de operação psíquica alguma e de transformação alguma para investir as forças produtivas e as relações de produção. E aí tem mais um grifo. Há tão somente o desejo e o social, e nada mais. Então, vou só repetir uma coisa aqui, né? Porque é isso, essa energia do desejo, essa energia conectiva, né? Ou a energia sexual para Freud é a energia da libido, né? Que faz conectar, que permite um certo acúmulo, permite pensar uma certa economia energética do inconsciente para Freud, que seria essa energia que psiquicamente nos moveria, acumulando, produzindo tensão e indo em direção à descarga, né? Que é a sensação que produz a sensação do prazer. O que eles estão colocando assim é que a libido não precisa de uma intermediação, não é que ela se circuita só com representações, só com imagens, só com fantasmas de uma realidade psíquica, mas a libido, ela está em nossas ações, ela está em nossos movimentos, ela está quando a gente pega o ônibus, ela está quando a gente obedece o patrão de cabeça baixa, ela está quando a gente não tira o Bolsonaro. Tudo isso diz respeito da nossa libido, né? Não é uma relação fantasmática, é muito mais a relação atual com o campo social, né? Tipo isso, o campo social contemporâneo brasileiro, a libido está destroçada de alguma maneira, mas tem uma organização da libido que a gente não consegue se mobilizar para tirar um presidente que está matando gente pra caralho todo dia, assim. Tipo assim, é fácil responsabilizá-lo diretamente, praticamente diretamente, pelo esse número de mortes e condições fodidas de trabalho, de vida que a gente está tendo. E mesmo assim, é essa libido que a gente tem, produzida por um campo social determinado, o atual, que não consegue se mobilizar.
Então, de que maneira, não é que a gente tem prazer com isso, mas como que a libido consegue se organizar com isso e circuitar dessa maneira tão nefasta, tão pobre também, né? É difícil essa parada. Então, há tão somente o desejo social e nada mais. Você não pode falar que a gente tem um desejo de permanência no estado de coisas, assim, mas também você não pode dizer que há no campo social a produção de uma possibilidade de desejo ou outro, pelo menos por agora, assim. Então, talvez seja essa dimensão de investir no campo desejante, assim, para transformar o campo social. Mas acho que a alegação deles, né, principalmente com relação ao materialismo histórico e aos movimentos sociais e ao criticismo, é pensar nessa dimensão de um certo convencimento, né? Falta um convencimento para que as pessoas saiam às ruas. E aqui eles estão falando, cara, tem também um problema libidinal, um problema desejante de organização do desejo, né? De uma organização social que não deixa de influenciar, que é a mesma organização do desejo, e uma organização do desejo que também é a mesma que a organização social. Então, talvez eles só estão pensando uma outra forma de entrada nessa problemática, né? Eu estou um pouco divagante hoje, mas acho que é isso. Mas as mais repressivas e mortíferas formas de reprodução social, são produzidas pelo desejo, na organização que dele deriva, sob tal ou qual condição que deveremos analisar. Eu estou me antecipando muito, né? Os comentários estão sendo feitos, na verdade, logo em seguida eles falam mais ou menos o que eu gostaria de falar, só que com uma frase só. Isso que é a vantagem de um livro escrito, né? E de ser francês e filósofo. Eis porque o problema fundamental da filosofia política é ainda aquele que Spinoza soube levantar e que Reich redescobriu. Reich eu gosto, Spinoza também. Entre aspas, porque os homens combatem por sua servidão como se tratasse da sua salvação. Por que os seres humanos, ou os homens, é melhor, nesse termo os homens é muito bom, combatem em função ou para a sua própria servidão como se tratasse da sua salvação? E aí vem a nota do tradutor para você que não sabe quem é Spinoza, eu que não sei quem é Spinoza ainda, porque eu sempre me engano, por exemplo, isso, olha, Spinoza é um cara jovem. Qual foi o século que Spinoza escreveu, né? Viveu e escreveu. Spinoza tratou Spinoza de 1632 a 1677, ou seja, que a matemática vai comer, hein? Morreu com 35 anos, cara, que doideira. Tratado Teológico Político, de 1670. Prefácio, parágrafo 3. A passagem que inspira Deleuze e é por ele retida em Spinoza e o problema da expressão é esta, entre aspas, agora vai o Spinoza. O grande segredo do regime monárquico e seu interesse vital consiste em enganar os homens travestindo o medo sob o nome de religião, para mantê-los sob rédeas curtas, de maneira que eles lutam pela sua servidão como se fosse pela sua salvação. Fecha aspas. Muito boa nessa colocação do tratado político. Tratado teológico político, desculpa. Pouco antes, salientando a tarefa spinozana, entre aspas, propriamente ética, qual seja a de, entre aspas, ir ao extremo do que se pode, fecha aspas, tarefa cujo modelo é o corpo, posto que, entre aspas, todo o corpo estende sua potência tão longe quanto pode, fecha aspas. Deleuze extrai essa, entre aspas, concepção estética, fecha aspas, o, aspas, aspecto crítico fundamental, fecha aspas, que determina, aspas, a tarefa política do filósofo, como luta contra, entre aspas, tudo o que nos mantém separados de nossa potência de agir e a submete a uma constante diminuição, fecha aspas. Num angustiante, aspas, encadeamento de paixões tristes, que aí no caso é a citação de Deleuze dentro do Spinoza, o problema da expressão, livraço aí de 68, vale dar uma olhada. Essa luta é inseparável dos combates, rapidão que passou a moto muito alta, dos combates contra toda forma de servidão, pois esta equivale ao, entre aspas, mais baixo grau da nossa potência de agir. Muito foda, né? A servidão mais baixo grau da nossa potência de agir. A gente tem vivido nesse mais baixíssimo grau, assim, né, da potência de agir, servo de tanta coisa, de rede social, de governo, de trabalho, e até de nós mesmos, assim, né, cara? Dá pra sentir esse mais baixo grau da nossa potência de agir e o sofrimento que isso... Na verdade, é a relação com o sofrimento que isso causa, né? Que isso produz. Mas vamos continuar. Em breve tem uma nota do Reich aqui. Continua o antiético mesmo, sem nota de tradutor. Como é possível que se chegue a gritar? 2 pontos. Mais impostos, menos pão. Puta que pariu.
Como diz Reich, o que surpreende não é que uns roubem e outros façam greve, mas que os famintos não roubem sempre e que os explorados não façam greve sempre. Porque os homens suportam a exploração há séculos, a humilhação e a escravidão, chegando ao ponto de querer isso não só para os outros, mas para si próprios? Essa é a pergunta agora de Reich, né? Nunca Reich mostra-se maior pensador do que quando recusa invocar o desconhecimento e a ilusão das massas para explicar o fascismo. Pô, muito bom, e nunca Reich mostra-se maior pensador. Então agora pensa 2018, é isso aqui. Nunca Reich mostra-se maior pensador do que quando recusa invocar o desconhecimento e a ilusão das massas para explicar o fascismo. Pensa as milhões de vezes que alegaram, vocês não sabem quem é Bolsonaro. Se vocês soubessem quem é Bolsonaro, não teriam votado nele. Essa alegação de uma certa ignorância, de uma certa não saber. Vai lá. Desconhecimento é ilusão, né? Que, nossa, fui iludido, fui enganado pelo Bolsonaro. E exige uma explicação pelo desejo, isso Reich. Em termos de desejo. 2 pontos. Não, as massas não foram enganadas. Elas desejaram fascismo num certo momento, em determinadas circunstâncias. E é isso que é necessário explicar, essa perversão do desejo gregário. William Reich, Psicologia de Massas do Fascismo, de 1933, meu irmão. E a gente está aqui até hoje, vivendo essa psicologia de massa do fascismo. Todavia, Reich não chega a dar uma resposta suficiente, porque restaura o que pretende demolir, ao distinguir a racionalidade tal como ela é, ou deveria ser, no processo de produção social, do irracional no desejo, situando apenas este como passível de psicanálise. Então ele ainda coloca uma certa esperança na racionalidade da consciência, né? O Reich mesmo. E aí tem umas discussões, estudei muito Reich na graduação, com relação a um apelo do Reich à consciência, à civilidade, ao homem desencouraçado que a manifestação, a expressão inconsciente e irracional não se produz, né? Tem uma benevolência, um certo bom selvagerismo assim, no inconsciente reichiano, que é deturpado pela produção social das couraças caracteriológicas, né? Que são as retenções e repressões do desejo no próprio corpo das pessoas, né? Que entram em conexão, entram em conexão com a produção social, mas são efeitos da produção social, né? Então ele ainda distingue produção social, formação do inconsciente, assim. Primeiro é uma produção social que forma e distorce o inconsciente. E o Deleuze e Guattari, eles são mais radicais que isso nesse sentido. E aí continua sobre o Reich. Reserva então a psicanálise unicamente a explicação do negativo, caraca, as motocas estão demais. Do subjetivo e do inibido no campo social. Ele retorna necessariamente a um dualismo entre o objeto real, racionalmente produzido, e a produção fantasmática e irracional. Nota 27. Nos culturalistas encontra-se uma distinção entre sistemas racionais e sistemas projetivos, nossa, tem um grito muito bom da minha. Aplicando-se a psicanálise apenas aos últimos. Por exemplo, Abraham Carner. Apesar de sua hostilidade ao culturalismo, Reich, assim como Herbert Marcuse, reencontram algo dessa dualidade, embora determinem e considerem diferentemente o racional e o irracional. Então, tem um estudo aí interessante sobre a psicanálise reichiana e trabalho reichiano no geral. Renuncia, pois, aí continua, né? Então Reich renuncia, pois, a descobrir a medida comum ou a coextensão do campo social e do desejo. Então esse aqui é outro enunciado chave da Deleuze e Guattari, coextensão do campo social e do desejo, que nem Reich consegue ver, nem a psicanálise. É que para fundar verdadeiramente uma psiquiatria materialista, faltava-lhe a categoria de produção desejante, né? Ele ainda via muito desejo como essa representação e possibilidade de uma representação distorcida, a qual o real fosse submetido tanto sob suas formas ditas racionais quanto irracionais. Agora chegamos da 45 a 48, né, cara? Então, aqui tem mais um parágrafão, deixa eu ver quanto tempo falta. Curiosamente, falta bastante tempo, faltam 4 minutos ainda. Porra. Então, vou continuar porque é um parágrafo relativamente extenso, mas é curto no sentido de como é que fala? Dos parágrafos que tem aqui, né? Não vou não, velho.
Vou conversar groselha com vocês, porque esse tema aqui vai entrar 1.4.5, realidade do fantasma de grupo. E aí esse tema eu quero ver com calma, assim, junto com vocês. Nosso grupinho de estudos reunido ao redor da fogueira em Praia Grande, numa noite de luar, lendo o Antiédipo à luz das chamas. Então, vai ficar aqui no final essa encheção de linguiça, recados da paróquia, como diz o Orlando Calheiros e a Stephanie Borges. Mas, cara, o que eu queria dizer eram duas coisas, talvez, né? Cuidem-se, por favor, era mais coisa que duas. Cuidem-se, todo mundo, descansem. Brincadeiras à parte, separem sim um momento para respirar, enfrentar o luto de vocês, assim, o cansaço, descansem e também as angústias e as tristezas, acho que elas precisam passar espaço. Vamos se organizar então para quando alguma coisa chamar, um chamamento chegar, a gente alcance isso, sem que isso seja necessariamente a espera de uma salvação. Tava falando do número de ouvintes do podcast na semana passada, a gente estava chegando em 500 e ainda não chegamos, assim, deu uma estagnada, é aquela coisa, você não pode elogiar que começa a dar defeito, estragar, né? Faz parte do processo. Então, se vocês quiserem, souberem de alguém que esteja interessado em escutar essas balelas, manda pra cá, manda escutar com a gente. A gente tá quase terminando o primeiro capítulo do Antiédipo, quase assim, né, entre aspas, a gente tá na página 48 e vai até 71, relativamente, a gente andou bastante, parabéns por estar aqui até agora, e depois a gente começa a segunda temporada, que é o capítulo 2. Ainda tenho me interessado bastante por esse livro, diz bastante do hoje em dia, né, e se você quiser participar, você me encontra ou no Twitter ou no Instagram, Ian Menezes Oliveira, ou no Lattes também, né, e aí vem cá conversar, sinto falta de conversar com pessoas, e tento não repetir as pessoas que já conversei, né, porque senão voltava a essa galera muito bacana e disponível, que é bem bacana mesmo. E no mais eu li, cara, acabei de ler hoje, o Super Macho, do Alfred Jarry, e que foi mencionado nesse podcast, né, na parte quando eles vão falar das máquinas celibatárias. É um dos romances que um camarada que eu não sei o nome vai escrever um livro sobre as máquinas celibatárias, né? Ele vai escrever a respeito de Kafka, de Alfred Jarry, de Júlio Verne, de Duchamp, né? E eu esqueci o nome do camarada, tem 9-1. E esse livro do Supermacho é bem interessante, é um início de surrealismo e simbolismo, assim, de 1902, sobre um protagonista. É um livro de 1902 que se passa em 1920, né? Então ele se... Opa, vou fechar aqui. Ele se propõe futurista, né, à sua maneira. E o que estava muito em voga, assim, na França de 1902 era a bicicleta, cara. Então tem uma grande cena, um grande capítulo muito foda, assim, de uma corrida de uma bicicleta de 5 pessoas acopladas, uma quintuplex, correndo contra uma locomotiva hiper rápida de 400 km por hora, assim. E essas pessoas são... Esses super corredores, né, da bicicleta, eles são alimentados com comida de energia perpétua, né? Que na verdade tem altas doses de álcool que inibe a fome, né? E o tal do Alfred Jarry era um alcoólatra inveterado, assim, morreu muito novo, chapadão de absinto, assim. Então, um livro interessante. E o protagonista, né, o André Marqueuil, acho que é Marqueuil que pronuncia, ele é um camarada que não se sabe porquê, eu acho que o livro não explica, e o livro realmente é muito simbologista, assim. Eu não sou muito bom, eu sou um cara muito concreto às vezes. Não sou bom de simbologia, mas ao que me parece é um personagem que consegue transar quantas vezes ele quiser, assim, inumeráveis vezes, assim, não há o limite, transar e gozar, assim. E o livro gira em torno dele ser o super macho, assim, né? Sem querer dar muito spoiler. Mas é isso, bem doido o livro, recomendo. Eu comprei uma edição da Ubu, usado, né, da editora Ubu, e tem ilustrações muito fodas mesmo. Então fica a dica aí, quem quiser dar uma olhada. Também no Alfred Jarry, né, que ele é conhecidaço por uma obra teatral chamada O Burrei. E eu lembro de ter ouvido sobre o Burrei, mas nunca assisti a peça e nem li o trabalho. Então, se você souber de o Burrei e quiser vir aqui conversar, estamos por aqui. No mais é isso. Cuidem-se, um forte abraço e até a próxima.